Essa é a grande tristeza. Isso não pode ser vida cristã. Isso não pode ser realidade espiritual. Então nós temos que entender. Deixe-me agora rapidamente passar por aqueles textos que eu disse para vocês. Olha, aqui eu estou lendo os textos finais, vamos concluir. É a habitação do Espírito no Evangelho de João. Apenas vendo alguns textos no capítulo 14, 15 e 16. Eu vou ler rapidamente, porque esses textos, eles foram lidos ontem. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos entender essa habitação do Espírito. Aqui nós vamos ver a vida divina transmitida para o nosso espírito. João 14, 17. Fala do Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ainda neste capítulo, versículo 16 e também o 26. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tá vendo? É o Espírito Santo que vai lembrar de todas essas coisas, que vai ensinar tudo que nós precisamos saber, que vai dar o caminho. Senhores, o mundo é enganador, o mundo é corruptor, o mundo jaz no maligno, o mundo é de trevas espirituais. Eu suplico, ouçam o que eu estou falando, não é pelo que eu falo, mas pelo que o Espírito Santo quer dizer a você. Que o Espírito Santo faz tudo. Não quer dizer que a gente não tem que ir na escola, não quer dizer que a gente tenha que fazer estudar, não quer dizer que não temos que trabalhar, mas estudar, trabalhar, ter filhos, casamentos, de acordo com a orientação de Deus, através do Espírito Santo. É isso que ele está falando. É a vida espiritual, é o Espírito conduzindo a minha vida, não é eu, não sou eu. Agora, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Capítulo 16. Vamos ler os versículos 7 e 13. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, por último, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos, isso é muito importante, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. É uma maravilha. Meus irmãos, estes foram os textos que nós lemos da parte final da palavra de ontem. Esses textos, doutrinariamente falando, eles declaram para nós que é uma realidade esta promessa. É uma realidade para nós, a habitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio nos habitar. Se você ler o livro de Atos, E é o Espírito Santo que transforma a nossa mente. É ele que nos conduz para essa transformação da mente. E ao transformar a nossa mente em mais semelhança da mente de Cristo, o nosso caráter muda, a nossa conduta muda. E você percebe que você mudou. Os outros talvez não percebam, talvez percebam, depende do outro. Agora você percebe, você não precisa da aprovação do outro. Você vai sentir a aprovação de Deus na sua mudança. E quando a gente começa a ter essa maturidade, a gente quer transformar mais e mais e mais. Que vem aí o termo de comer e beber de Cristo. Como de Cristo, bebo de Cristo, cresço em Cristo e me transformo em mais semelhança de Cristo.
Eu te encorajo a ler o livro de Atos dos Apóstolos dentro desta perspectiva da obra, da pessoa, da vida e do poder do Espírito Santo. E que o Senhor te inspire, te encoraje, amém, que você se sinta desafiado, amém, a viver a sua vida espiritual à altura da experiência que aquela igreja viveu. Porque a partir daí, irmãos, você nunca vai ficar apontando o dedo, procurando defeito entre os irmãos. Porque você vai ser uma brasa que vai inflamar a muitos. Você vai conseguir pegar todos esses remédios que te deprimem, que te oprimem, que te controlam. Você vai jogar no lixo e você vai viver uma vida cristã cheia de ousadia. Você entende, irmãos? Você vai parar de viver esse ministério infrutífero, sem vida. Um ministério viciado em púlpito. É uma tristeza, mas hoje tem muitos irmãos que a única coisa que eles fazem é só se limita ao púlpito. Muitos irmãos, todo o ministério deles só se limita a isso aqui. Eles não vivem a vida da igreja, eles não compartilham da situação da igreja, da realidade da igreja, do sofrimento da igreja. Você vai ter aquele ministério que tinha os apóstolos. E eu vou te dar um lugar para você meditar. Atos capítulo 6. Quando começou a primeira crise, não precisa nem abrir, porque eu não vou ler, vou apenas citar uma parte. Houve uma crise ali na igreja, os apóstolos tomaram a frente, porque algo precisava acontecer. Isso já havia acontecido na história de Israel, lá em Números capítulo 16, em Quelata, eu citei isso para os irmãos na quinta, quando 250 homens se levantaram contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão. E o que aconteceu ali em Quelata? A palavra Quelata é a palavra hebraica para a palavra grega eclesia. Uma assembleia. Então, sabe o que aconteceu ali, irmãos? Eles se levantaram contra a autoridade de Deus. Deus se manifesta no meio do povo e diz assim: tome todos os seus incensários, vamos levar diante do Senhor. Incensário na Bíblia, dentro da tipologia, fala de oração, fala de devoção. A nossa vida devocional tem que ser aprovada diante de Deus. Daqueles 250 incensários, todos foram reprovados diante do Senhor. O único que foi aprovado foi o incensário de Arão. Os demais foram reprovados. No capítulo 17, eles vão para uma estação chamada Monte Sefer. Ali Deus fala assim, sabe por quê, irmãos? A rebelião, a sedição de Datã, Coré e Abirão, com essas pessoas todas, essas 250 pessoas, trouxe a morte de 14.700 pessoas em Israel. Sabe o que é isso, irmãos? Isso nos diz que o ministério que não tem fundamento devocional se torna morte no meio da assembleia. Entende? Não é brincadeira, irmãos. Por isso que a palavra diz que o juiz de Deus é pesado sobre os falsos mestres. É pesado. Então é muito sério. Eu encorajo os irmãos aqui, as irmãs que ministram para as crianças, que vocês peçam ajuda do Senhor para que vocês tenham um ministério devocional antes de ter um ministério em termos de serviço. Que vocês tenham a disciplina da devoção e que ela seja aprovada diante do Senhor. Porque no Monte Sefer, sabe o que aconteceu? Deus pede que 12 príncipes das tribos de Israel, cada um tome o seu bordão e coloque diante do testemunho do Senhor, no tabernáculo. E a Bíblia diz que no outro dia, somente a vara de Arão floresceu. Isso fala, irmãos, do poder da vida de ressurreição. Vara aqui é uma figura da palavra. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ministério pastoral, ministério da palavra. Se nós não tivermos um ministério aprovado diante de Deus, meus irmãos, então nós vamos ministrar morte na Assembleia. Primeiro, vida devocional. Depois, o ministério aprovado. Senão, o que nós vamos fazer... É muito profundo que ele fala. Madeira e feno. Que o Senhor nos socorra. Que o Senhor nos socorra, irmãos. Nós temos que levar isso a sério diante do Senhor. Encoraje os irmãos, as irmãs, mesmo vocês, irmãs que ministram as crianças, ministram em grupos pequenos. Não se sintam fora disso. Deixa o Espírito Santo te falar. Então, se você quer realmente sair dessa periferia, dessa superficialidade, vá para o livro de Atos. Ali você vai ver o que realmente ocorreu, como um testemunho dessas